Era uma época de sombras e perseguições no início do século IV. O Império Romano estava imerso em uma onda de intolerância brutal contra os cristãos. O imperador Diocleciano havia decretado a morte de todos aqueles que se recusassem a adorar os deuses romanos, e a fé cristã era vista como uma ameaça ao poder imperial. Em meio a esse cenário de medo e incerteza, surge a figura de uma jovem chamada Felicíssima, conhecida como a Cega. Felicíssima nasceu em Ágabo, uma pequena vila romana, por volta do ano 290. Desde o momento de seu nascimento, o destino parecia tê-la reservado a uma vida de escuridão. Ela era cega. Seus olhos, de um azul profundo, pareciam perdidos em um vazio sem fim, como se estivessem em um mundo distante, inacessível aos outros. Desde pequena, ela aprendeu a viver com a ausência da luz, mas sempre manteve um espírito doce e uma alma vibrante, mesmo que não pudesse ver o mundo ao seu redor. Os pais de Felicíssima, Adeodato e Lúcia, eram camponeses simples, dedicados ao trabalho e aos rituais pagãos. Eles amavam profundamente sua filha, mas o sofrimento de vê-la crescer na escuridão os atormentava dia e noite. Tentaram de tudo para curá-la, invocaram os deuses romanos, ofereceram sacrifícios aos templos, consultaram curandeiros e feiticeiros de vilarejos distantes, mas nada parecia funcionar. Felicíssima permanecia cega, como se seu destino estivesse selado por forças desconhecidas do universo. Certo dia, durante uma das peregrinações ao templo de Esculápio, o deus da cura, Lúcia, sua mãe, carregou Felicíssima nos braços, chorando e suplicando ao sacerdote do templo para que ele trouxesse a cura divina para sua filha. O sacerdote, após muitos rituais, olhou para a criança com um misto de piedade e indiferença e declarou que os deuses haviam rejeitado sua súplica. Lúcia sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Voltou para casa em lágrimas, com Felicíssima nos braços, enquanto o vento frio da tarde soprava em seus rostos. Com o tempo, Felicíssima começou a perceber a tristeza que envolvia seus pais, mesmo sem entender completamente o motivo. Dizia: "Mãe, não chore por mim, eu sou feliz do jeito que sou." Essas palavras tão doces e inesperadas de uma criança enchiam o coração de Lúcia de uma mistura de alegria e dor. Felicíssima parecia ter uma sabedoria que superava sua idade, um dom que ninguém podia explicar. Quando Felicíssima tinha cerca de 13 anos, uma nova corrente de fé começou a fluir silenciosamente pela vila de Ágabo. Grupos de cristãos começaram a se reunir em segredo, em cavernas ou nas casas de pessoas corajosas o suficiente para desafiar as ordens do império. Foi então que Felicíssima, guiada por uma curiosidade que parecia brotar de sua alma, pediu aos pais que a levassem a um desses encontros. No início, seus pais hesitaram, sabendo do perigo que isso representava, mas decidiram atender ao desejo da filha. Naquela noite, ao entrar na pequena casa de um sapateiro cristão, Felicíssima ouviu pela primeira vez a voz de um homem que falava com tanta paixão e amor que seu coração pareceu bater mais forte. Era Graciliano, um pregador cristão. Ele falava sobre um Deus que amava todos, independentemente de suas falhas ou fraquezas, um Deus que se fez homem e sofreu pelos pecados da humanidade. Felicíssima, sentada ao fundo da sala, sentiu uma lágrima rolar por seu rosto. Ela nunca havia sentido algo tão poderoso. Cativada pelas palavras de Graciliano, Felicíssima começou a frequentar as reuniões cristãs regularmente. Seus pais, apesar do temor, não conseguiram afastá-la daquelas reuniões. Com o tempo, Felicíssima decidiu que queria ser batizada, desejando receber aquela fé que parecia dar tanto sentido à sua vida. O batismo foi marcado para um local escondido perto de uma fonte. Enquanto ela se preparava, Graciliano a acompanhava em sua jornada espiritual, explicando os ensinamentos de Jesus e mostrando-lhe a profundidade da mensagem cristã. No dia do batismo, Felicíssima foi levada até a fonte por sua mãe. A cerimônia estava carregada de emoção. Quando chegou o momento, Graciliano derramou a água sobre a cabeça de Felicíssima, fazendo o sinal da cruz em sua testa. De repente, Felicíssima soltou um grito. Ela sentiu um calor que se espalhava por todo o seu corpo e uma dor aguda em seus olhos. Todos ao redor ficaram em silêncio. Com um suspiro profundo, Felicíssima abriu os olhos. Pela primeira vez, ela viu a luz do sol refletindo na água, as folhas das árvores balançando ao vento e o rosto do sacerdote, cheio de surpresa e alegria. "Eu vejo!" gritou ela. "Louvado seja o Senhor!" Todos ao redor começaram a chorar e louvar a Deus. O milagre foi celebrado como um sinal claro do poder divino. No entanto, a notícia se espalhou e chegou aos ouvidos dos oficiais romanos. Desconfiados da crescente influência de Graciliano e dos cristãos, os soldados romanos invadiram a pequena comunidade, prenderam Graciliano e Felicíssima, levando-os para serem interrogados.
Felicíssima, mesmo presa, manteve a cabeça erguida, cheia de coragem e fé. No tribunal, o governador romano ordenou: renuncie a esse Cristo e volte a adorar os verdadeiros deuses de Roma, ou sua vida terminará aqui. Mas Felicíssima, apesar das torturas, respondeu com firmeza: eu era cega, mas agora vejo. Não posso negar a verdade que a luz trouxe ao meu coração. A luz de Cristo ilumina meu caminho, e não há nada que vocês possam fazer para me fazer desistir dele. Irritado, o governador ordenou que ela fosse torturada ainda mais. Apesar da fome, sede e chicotadas, Felicíssima continuava orando e encorajando outros prisioneiros. Na última noite antes de sua execução, Graciliano falou com ela, lembrando-a de que sua morte não seria o fim, mas um novo começo. Felicíssima sentiu uma paz indescritível e orou pedindo forças para o dia seguinte. No dia de sua execução, uma multidão se reuniu. Felicíssima fez uma última oração em voz alta, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que a perseguiam. Com um golpe, a espada do carrasco caiu, e Felicíssima entregou sua alma ao Criador. Dizem que naquele momento, uma luz brilhante envolveu seu corpo, e muitos que testemunharam sua morte foram tocados por sua fé, alguns até se converteram, declarando-se cristãos. A história de Felicíssima atravessou gerações, inspirando muitos a seguir o caminho de Cristo. Ela nos mostrou que mesmo na escuridão, a luz de Cristo pode brilhar com ainda mais intensidade. Santa Felicíssima, a cega, é um testemunho vivo do poder da fé em meio à adversidade. Ela nos ensinou que a verdadeira luz não está nos olhos, mas no coração. Obrigada por acompanhar a emocionante história de Santa Felicíssima. Se você se sentiu tocado por esta jornada de luz em meio às trevas, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo!